Qual é a verdadeira missão da igreja? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho, assim sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando os 10 pontos fundamentais da nossa fé. Já estudamos 8 pontos e neste vídeo vamos estudar o 9º ponto e ficará restando apenas um. Todas as aulas anteriores elas estão disponíveis aí no playlist. Nós cremos. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vamos passar rapidamente os 8 pontos que nós já estudamos? Primeiro, as Escrituras Sagradas compostas do Antigo e Novo Testamentos são inteiramente inspiradas por Deus, infalíveis na sua composição original e completamente dignas de confiança em quaisquer áreas que venham a se expressar, sendo também autoridade final e suprema de fé e conduta. Segundo, há um só Deus eterno, poderoso e perfeito, distinto em sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem e o único mediador entre Deus e o homem. Somente ele foi perfeito em natureza, ensino e obediência. Quarto, o Espírito Santo é o regenerador e santificador dos redimidos, o doador dos dons e frutos espirituais, o consolador permanente e mestre da igreja. Quinto, em Adão a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Devido à queda de Adão, a humanidade tornou-se radicalmente corrupta e distanciada de Deus. O essencial para o homem é a restauração de sua comunhão com Deus, a qual o homem é incapaz de operar por si mesmo. Sexto, a salvação eterna, dom de Deus, tem sido providenciada para o homem unicamente pela graça do Senhor e pela morte vicária de Cristo Jesus. A fé é o meio pelo qual o crente se apropria dos benefícios da salvação da sua morte. Sétimo, Jesus Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos, ascendeu aos céus e voltará na consumação dos séculos para julgar os homens. Oitavo, a punição eterna, incluindo separação e perda de comunhão com Deus, é o destino final do homem não regenerado e de Satanás com todos os seus anjos. Todos estes pontos da nossa confissão de fé já foram estudados, nós já provamos todos eles biblicamente e, como eu disse, todas as aulas estão disponíveis aí no playlist. Nós cremos. Vamos agora para o ponto deste vídeo, o 9º ponto da nossa confissão de fé. A igreja cristã, o corpo e a noiva de Cristo, é consagrada à adoração e ao serviço de Deus por meio da proclamação fiel da palavra, a prática de boas obras e a observância do batismo e da ceia do Senhor. Vamos agora provar biblicamente este 9º ponto da nossa confissão de fé. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros.
Como nós vimos, a igreja é o corpo de Cristo espalhada em todo o mundo. Vamos ver mais um texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. A igreja também é chamada, no sentido figurado, de noiva de Cristo. Observe a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Portanto, a igreja, ela é a noiva de Cristo. Por isso que a igreja deve ser santa, separada do pecado. Nós fomos chamados por Deus, Ele nos escolheu para representá-lo aqui na terra. Este é o papel da igreja. Infelizmente, existem líderes religiosos do cristianismo que estão confundindo o papel da igreja. Estão misturando a missão da igreja com as coisas deste mundo. Por exemplo, com a política. Não que seja pecado o cristão ser político. Jesus chama para servi-lo de todas as camadas sociais, chama camponês, chama médico, chama dona de casa, chama costureira, chama militar, chama político, política, rei, governante. Em todos os segmentos da sociedade, nós encontramos pessoas servindo a Deus. E o papel destas pessoas que Deus chamou é anunciar a sua palavra. Observe o próximo texto. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. São palavras de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esta é a missão da igreja. Este é o papel da igreja, anunciar que Jesus Cristo veio a este mundo, foi crucificado, verteu o seu sangue na cruz, morreu para nos salvar. Esta é a missão da igreja. Nós já aprendemos na aula anterior que a nossa missão, a mensagem que devemos anunciar, ela é dividida em 3 partes. A primeira é mostrar nas Escrituras que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o único Salvador. A segunda parte é dar testemunho de uma vida transformada, de uma vida regenerada. E a terceira, anunciar que ele morreu, mas ressuscitou e um dia voltará. Esta é a missão da igreja. Mas como eu disse, infelizmente, existem líderes do nosso meio que estão confundindo a missão da igreja. Isto não pode acontecer, senão a igreja deixa de ser sal, deixa de ser luz. Vamos agora ver a segunda ordenança da igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor
até que ele venha. Portanto, esta é a missão da igreja, é o papel da igreja. Eu vou compartilhar com vocês um fato, uma experiência que aconteceu comigo. Isso já há alguns anos. Eu trabalhei 13 anos com telecomunicações, a antiga Telesp, que foi privatizada. E antes dela ser privatizada, ela contratou alguns profissionais para nos ajudar, para nos treinar. E eu me lembro que nas primeiras aulas nós desenvolvemos um trabalho e o trabalho era para nós descobrirmos qual era a nossa missão naquela organização, naquela empresa de telecomunicações. E nós chegamos a uma conclusão. A nossa missão era proporcionar comunicação entre duas pessoas em lugares diferentes por meio de um par físico, de um fio de cobre. Esta era a nossa missão. Na época ainda não existia telefone celular. E por que eu estou contando isto? Porque se nós perdermos de vista a nossa missão, já não temos mais utilidade. Veja que hoje a comunicação é feita tudo por meio de ondas eletromagnéticas. Quase não se utiliza mais o par de cobre, par físico para a comunicação. Mas a missão continua, proporcionar comunicação entre pessoas, estando estas pessoas em lugares diferentes. Agora vamos trazer para a nossa realidade espiritual. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é adorar a Deus e propagar o Evangelho. Quando a igreja deixa de ensinar a palavra de Deus, de chamar as pessoas para o arrependimento, para terem um encontro com Cristo, ela deixa de realizar a sua missão. E você sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, nós temos visto grupos que se dizem cristãos, mas deixaram de realizar a missão, realizam tantas coisas, se envolvem com tantas coisas deste mundo e esquece o primordial, esquece a verdadeira missão da igreja enquanto corpo de Cristo. Daí a importância de conhecermos a nossa confissão de fé. Se você pertence a uma denominação evangélica que deixou de priorizar a mensagem do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, tome muito cuidado, porque você está fazendo parte de um grupo que não está mais na vontade de Deus. Você sabe do que eu estou falando, mas eu acredito que você que acompanha o nosso trabalho está servindo a Deus em um local que tem como prioridade o ensino, a pregação da mensagem do Evangelho, da palavra de Deus. Na próxima aula nós vamos estudar o último ponto, o 10º ponto da nossa confissão de fé. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando, divulgando o nosso projeto. Copie o link que eu vou deixar aí na descrição. Cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério. E como eu sempre digo, tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.